Bom dia, irmãzinhas queridas. Dia lindo, tá fresquinho, gostoso, assim, mas não tá frio. Mas se você vem pra cá, tá uma jaquetinha, viu? Tem a minha aqui porque quando eu saio daqui à noite, tá friozinho. Mas eu vou compartilhar com vocês hoje uma história que eu ouvi num casamento que eu fui na sexta-feira. O selador compartilhou uma história tão interessante, eu gostei tanto. Então, se alguém tava no casamento e a história não tá mais ou menos como você ouviu, desculpa, mas foi isso que eu entendi. E aí eu e a Verinha até conversamos sobre isso e se a gente tinha entendido certo. Mas enfim, eu vou contar a história desse selador. O nome do selador é a Queiroz. Eu nunca vi ele. O sobrenome Queiroz é muito famoso na igreja, né? Mas eu nunca tinha conhecido ele. Mas ele falou que ele serviu uma época como primeiro conselheiro de um templo. O que eu entendi foi o templo no Brasil. E ele falou que lá tinha uma irmã. Nessa cidade onde tinha um templo, tinha uma irmã. E ela conheceu uma pessoa que era recém-batizada. E eles se casaram. Após 2 meses, mais ou menos, de casamento, ele descobriu um câncer muito adiantado. E o médico falou para eles que esse câncer a vida dele não ia passar mais ou menos de 2 meses. Eles eram recém-casados. Ainda não tinham se selado um templo, não tinha dado 1 ano ainda de membros da igreja naquela época. E ele fala nessa história que eles foram falar com o bispo, que eles queriam ser selados. Eles queriam uma autorização, né, especial para que eles pudessem serem selados devido à doença deles. O bispo fez o melhor que pôde, né? Ele falou que ele poderia fazer entrevista de templo com eles, mas que essa entrevista não ia passar lá adiante. Então foi feita a entrevista com eles. E a mesma coisa aconteceu com o presidente da estaca. Ele falou: eu vou entrevistar vocês para a recomendação do templo, mas lá na frente não vai passar. Porque a igreja tem regras, né? A igreja geralmente não faz exceções de coisas, né? Aquilo tá no manual e aquilo tá no manual. Então eles fizeram essa entrevista com o presidente da estaca. Então marcaram aquele dia. O dia de estar com a presidência do templo. Quem atendeu eles primeiro foi o selador, que na época é o presidente Queiroz, primeiro conselheiro desse templo. E aconteceu com ele a mesma coisa. Ele entrevistou o casal e falou: eu não consigo resolver seu problema, sua situação, porque o manual fala isso e eu não posso ir contra o manual. Mas vocês podem falar com o presidente do templo. Então, eles foram até o presidente do templo. Depois o presidente do templo ouvi toda a história deles, né? Ouvi da doença, todo aquele processo que ela estava contando, desde o bispo até o presidente, o primeiro conselheiro da estaca, do templo. Então, o presidente do templo ficou muito triste, porque ele não podia fazer nada. Ele falou: irmã, eu sinto muito, mas eu, como presidente do templo, eu não posso abrir essa exceção. Não tem como eu fazer. Se o presidente Monson, lá nos Estados Unidos, me ligasse para falar: olha, eu liberaria.
Se o Senhor viesse essa terra, viesse aqui e falasse que eu podia, eu ia fazer. Mas como essas duas coisas quase impossíveis de acontecer, né? O presidente Monson lá nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, e o Senhor tão ocupado com outras coisas. E esse casal ficou muito triste, né? Imagina, eles querendo ser selados para a vida e para toda a eternidade, sabendo que o noivo tinha 2 meses de vida. Eles ficaram muito tristes, mas não perderam a fé, continuaram. Essa irmã, ela trabalhava na lavanderia do templo. Passado alguns, como 2 meses, acredito que foi isso que ele falou na história. Passado uns 2 meses, ela estava na lavanderia, né, como de costume. E ela ouviu um sussurro. Vá lá em cima e fale com o presidente porque ele está pronto. E foi uma voz tão firme na mente dela, foi tão firme que ela sabia 100% que era do Espírito. E ela largou tudo que estava fazendo, foi lá, bateu na porta do presidente do templo. Ele pediu que ela sentasse. E ele falou para ela: eu acabei de desligar, acabei de ter uma ligação com o presidente Monson. Na época, né, era o presidente Monson. E ele me falou o seguinte: tem um casal na sua estaca, na parte do templo que ele frequentava, né? Numa ala que fazia parte do templo. Tem um casal que quer ser selado. E eu te liguei para autorizar esse selamento. O presidente do templo estava totalmente em choque. Pelo presidente Monson ter ligado para dar a mensagem que ele falou que ele e o Senhor autorizavam o selamento desse casal. Que incrível. Então ele falou que o Senhor sabe todas as nossas necessidades, todos os desejos de nossos corações. Não pensem que algo que você está passando agora, irmãs, o Senhor não está ciente disso. Seja problema de saúde, problema financeiro, problema no casamento, problema com filhos, problema emocional, depressão, ansiedade. O Senhor está a par de todas as coisas. Não precisa nenhum profeta ligar para você para te confirmar isso, né? Não precisa o presidente Nelson ligar para o teu bispo e falar: eu estou ciente do problema da fulana. Não precisa, porque nós sabemos, não é verdade? Assim como a história dessa irmã foi tão incrível quando ele falou, foi uma coisa tão poderosa. E ele falou que foi uma das experiências mais especiais que ele teve servindo ao lado do presidente do templo. Então vamos acreditar mais, vamos colocar mais fé que ele sabe todas as coisas, do princípio ao fim. Vamos ter a certeza que, eu sempre gosto de falar que o Senhor, ele move o universo para abençoar a gente, irmãs. Ele move o universo para nos abençoar. Então essa história fez uma grande diferença na minha vida, uma grande diferença. Apesar de eu ter essa certeza, de eu ter tido experiências antes, mas lembrar disso dentro do templo, lembrar disso que o Senhor sabe as minhas necessidades, faz tanta diferença na minha vida, faz tanta diferença na minha vida, saber que Ele sabe todas as coisas, sabe tudo. Seja qual for nosso problema, Ele sabe, Ele conhece. Então vamos
procurar lembrar disso nesse dia. Não importa o que você esteja passando. O Senhor, Ele está a par. Ele sabe, irmãs, Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. Ou um filho está passando. Ou o seu marido está passando. Ou você está passando. Ele sabe. Então, que essa história possa trazer a mesma alegria que trouxe para mim nesse selamento. Que bom que Ele me conhece. Que bom que Ele sabe todas as coisas. Que bom que Ele vai me abençoar no momento certo. E eu acredito. Espero que vocês também tenham essa certeza no coração. Estou aqui até as 9 da noite. Vem pra cá e traga um casaquinho, tá bom? Que quando vocês saírem vai estar frio. Um beijo e até mais tarde, irmãs. Fiquem com Deus. Um beijo.